filho a expulsou de casa quando soube que ela tinha perdido o emprego, mas mal sabia ele do tesouro secreto que ela guardava. Dona Marlene não disse uma palavra quando fechou a portinha de madeira atrás de si. O barulho da tranca engatando pareceu ecoar mais alto do que o normal. Suas mãos tremiam um pouco enquanto agarrava a alça de couro gasta da mala, não de frio, mas porque segurava o tipo de choro que só a traição provoca. Seu filho, Ricardo, estava parado na soleira da porta, de braços cruzados. A esposa dele, Tânia, observava por trás, calada, mas com um ar vitorioso, de quem finalmente ganhou uma discussão. A casa deles, antes pintada com azuis acolhedores e amarelos vibrantes como um jardim, agora parecia fria. As venezianas estavam fechadas, mesmo com o sol ainda a pino. A senhora devia ter nos contado, mãe, Ricardo tinha dito momentos antes. Tem comido nossa comida, ficado aí o dia todo sem fazer nada. Dona Marlene piscou. Eu estava descansando, não estou bem, não queria preocupar vocês. Não está bem ou não está trabalhando? Tânia intrometeu-se. Nós estamos apertados, Ricardo. Não dá para carregar sua mãe nas costas também. Não é justo. Ricardo não discutiu com ela. Não defendeu a mulher que o criou sozinha após a morte do pai, que limpou quartos de pensão e pulou refeições para lhe comprar os livros da escola. Ele apenas disse: está na hora de a senhora se virar sozinha. Temos filhos para criar. E foi isso. Sem abraço, sem um obrigado, apenas o som das rodinhas da mala dela arrastando pelo asfalto rachado enquanto ela se afastava. Dona Marlene não chorou. Nem naquele momento, nem mesmo quando chegou ao velho ponto de ônibus, 3 ruas adiante, e se sentou. O peso dos seus 72 anos parecia esmagar sua coluna. O que seu filho não sabia era que ela não tinha sido demitida. Ela havia pedido demissão. Suas costas estavam no limite. O médico a avisara para parar de levantar caixas pesadas. E mesmo que a igreja onde fazia uns bicos quisesse que ela ficasse, ela discretamente se afastou. Ela sabia viver com pouco. Fizera isso a vida inteira. Mas nunca imaginou que perder seu trabalho de meio período lhe custaria todo o resto também. Enquanto estava sentada no banco, vendo os carros passarem, pensou na casa que um dia fora sua, aquela onde Ricardo agora morava. Tinha sido dela, quitada com décadas de trabalho. Ela passou a casa para o nome dele quando ele prometeu cuidar dela para sempre. O para sempre acabou bem rápido. E ainda assim, ela não sentia amargura, porque Dona Marlene tinha algo que seu filho desconhecia, algo que ela protegera em silêncio. Há 34 anos, quando o marido de Marlene faleceu num acidente de trabalho, a indenização do seguro foi modesta. Mas, escondida na papelada, havia uma escritura, um terreno no interiorzão, deixado por um tio que nenhum dos dois jamais visitara. O lugar não tinha água, nem estrada, nem valor aparente. Todos disseram para ela vender. Ela não vendeu. Todo ano, juntava com sacrifício o suficiente para pagar os impostos daquele pedaço de chão. Mesmo quando não tinha quase nada, ela o manteve, só por via das dúvidas. No outono passado, alguém apareceu perguntando pelo terreno. Um rapaz engravatado disse que uma construtora estava comprando propriedades para um novo projeto de energia solar. Ofereceu uma quantia que a fez precisar se sentar. Marlene pediu que tudo fosse mantido em sigilo. O dinheiro foi transferido para um fundo administrado por uma fundação ligada à igreja em nome de seu falecido marido. Só ela podia acessá-lo. Para todos os outros, incluindo sua família, ela ainda era apenas a mãezinha Marlene, com seu aventalzinho e sua bolsa vazia. Mas dentro daquela bolsa, naquela manhã, enquanto se afastava da casa do filho, havia um talão de cheques e um cartão de banco ligados a R$1.400.000. Dona Marlene passou a noite num abrigo para mulheres. Não porque precisasse, mas porque queria estar entre pessoas que entendiam o que significava ser invisível. Ela dividiu sua comida, ouviu histórias, sorriu quando outras não conseguiam. No dia seguinte, visitou uma pequena propriedade nos arredores da cidade. Uma casinha com paredes rachadas, telhado com goteiras e mato alto engolindo a passagem. Pagou à vista. 3 semanas depois, o lugar estava restaurado discretamente, sob o nome Apoio e Morada Lietida. Ninguém sabia que era dela. Ninguém perguntou. Ela se mudou para lá com paz no coração e um plano em mente. Não queria vingança. Queria construir algo que não descartasse ninguém. 2 anos se passaram. A vida de Ricardo mudou, só não da maneira que ele esperava. A casa da qual tanto se orgulhara, aquela que sua mãe um dia quitara, foi perdida para o banco. Ele tentou bicos, trabalhos em armazéns e até esquemas de dinheiro fácil na internet. Mas entre dívidas, um casamento em crise e decisões ruins, tudo escapuliu por entre os dedos. Tânia acabou indo embora, levando os 2 filhos com ela. E o silêncio na casa era mais barulhento que qualquer briga que já tiveram. Naquele inverno, Ricardo estava sentado na beira de um catre emprestado, no porão de um amigo, encarando um folheto que pegara mais cedo na biblioteca pública. A impressão era nítida, elegante. A
manchete dizia: Mesa da Marlene, refeições comunitárias, abrigo e apoio para famílias necessitadas. Ele piscou ao ler o nome. Marlene não podia ser, mas algo dentro dele se mexeu. Uma vergonha silenciosa misturada com curiosidade e um tipo de esperança desesperada. Na manhã seguinte, ele atravessou a cidade e encontrou o prédio. Era bonito de uma forma simples. Pintura fresca, girassóis plantados perto da entrada, uma placa de madeira entalhada sobre a porta. Lá dentro, o cheiro de pão assado e sopa quentinha enchia o ar. Crianças riam ao longe, voluntários se moviam com leveza de uma sala para outra. E atrás da recepção, vestindo um casaco de malha bege e macio, estava uma mulher familiar. Ela parecia mais velha, mas não de um jeito derrotado. Mais forte, mais calma, irradiando algo que Ricardo não via há anos. Paz. Mãe? Ele sussurrou. Dona Marlene ergueu os olhos, surpresa a princípio, mas não abalada. Levantou-se devagar e contornou o balcão, os olhos fixos nele. Ele baixou a cabeça, as palavras saíram tropeçadas. Perdi a casa, Tânia foi embora, não tenho nada, mãe. Eu não sabia para onde ir. Ela deixou o silêncio pairar, depois disse gentilmente: Entre, você parece estar com frio. Sentaram-se um de frente para o outro numa pequena mesa. Ricardo olhou em volta ainda maravilhado. Este lugar é seu? Ela assentiu. Pensei que quando a senhora saiu, pensei que não tinha nada. Eu tinha paz, ela disse. E o suficiente. As mãos de Ricardo agarraram a caneca que ela colocara à sua frente. Por que não me disse? Por que não falou que tinha dinheiro? Dona Marlene o encarou com atenção. Teria mudado alguma coisa? Ele não respondeu. Ela continuou. Eu queria ver quem ficaria por perto quando eu não tivesse nada a oferecer. É assim que sei para quem construir. Eu não queria riquezas, queria ser útil. Eu fui horrível com a senhora, ele admitiu. A senhora confiou em mim e eu a expulsei. Dona Marlene estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele. Você se perdeu de si mesmo. Isso não significa que não possa encontrar o caminho de volta. Lágrimas caíram, silenciosas. Ele não merecia a generosidade dela, mas ela a ofereceu mesmo assim. Naquela primavera, Ricardo começou a trabalhar como voluntário na mesa da Marlene. Consertava móveis quebrados, ajudava a preparar as refeições e, com o tempo, conseguiu um emprego coordenando os suprimentos. Mas mais do que isso, ele reconstruiu o laço com sua mãe. Toda sexta-feira, sentavam-se juntos ao pôr do sol, sob o alpendre, e observavam as crianças brincarem. Numa noite, Dona Marlene entregou-lhe um envelope desgastado. Ele o abriu e encontrou a escritura original da casa que ela um dia lhe dera, e o cheque da venda do terreno, anulado, mas emoldurado. Você não me deve nada, ela disse. Mas agora você sabe o que acontece quando o amor vem antes do orgulho. Ele olhou para ela e pela primeira vez em anos a viu de verdade. Não como mãe, cuidadora ou um fardo, mas como uma mulher que construíra um império de bondade das cinzas da rejeição. Anos mais tarde, quando Dona Marlene faleceu tranquilamente durante o sono, seu funeral atraiu centenas de pessoas. Gente de abrigos, escolas, bancos de alimentos e igrejas vieram homenageá-la. Sem grandes manchetes, sem caixões de ouro, apenas histórias. Histórias da mulher que não tinha nada e deu tudo. E Ricardo, ele estava lá, diante de todos, segurando o avental favorito dela nas mãos, e disse baixinho: Minha mãe saiu desta vida uma vez com uma mala e um coração quieto. E nesse silêncio, ela construiu algo maior do que qualquer um de nós jamais imaginou. Ela não apenas alimentou as pessoas, ela as perdoou. Atrás dele, entalhado na madeira sobre a entrada principal, estavam as palavras que ela escrevera quando a mesa da Marlene foi inaugurada. As portas que se fecham atrás de você não se comparam às que você abre para os outros. E Ricardo, antes perdido em sua própria amargura, tornou-se o homem que ela sempre acreditou que ele poderia ser. Tudo porque a mulher que ele expulsou escolheu o amor em vez da vingança.